O título do livro é Sobre Lutas e Lágrimas, o primeiro subtítulo é uma biografia de 2018 e o segundo subtítulo é o ano em que o Brasil flertou com o apocalipse. Muita gente pergunta, por que flertou? Por que não o ano do apocalipse? Porque o apocalipse significa o fim, teria acabado a história. Eu teria dado uma de Fukuyama. E, na verdade, como a gente viu nos dias 15 e 30 de maio, a história continua. Porque o livro não é só, eu não conto só a história dos partidários do obscurantismo que obtiveram vitórias vigorosas em 2018. Ele é, sobretudo, a história de quem confrontou as trevas, de quem foi à luta contra o obscurantismo. O que definiu a eleição de 2018 foi a proibição, o afastamento do ex-presidente Lula da disputa. Porque no fim de agosto, o Datafolha cravava uma diferença do Lula sobre o Bolsonaro em 20 pontos e crescendo. Aí muita gente diz, o Datafolha, bom, o Datafolha é aquele instituto que na véspera do dia 28 de outubro disse, amanhã o Bolsonaro vai fazer 55% dos votos válidos e o Haddad 45%, cravando a mosca. O Datafolha mostrava o Lula crescendo e colocando 20 pontos sobre o Bolsonaro. Era inviável, inverossímil supor que uma massa de brasileiros ia acreditar que o Lula ia distribuir mamadeiras com bico de piroca nas escolas. Com Haddad foi mais fácil fazer essa operação. Foi curioso, em estados como o Rio de Janeiro, de onde eu sou, apesar do sotaque agauchado, eu nasci e moro no Rio de Janeiro, a grande massa de 2 a 5 salários mínimos trocou imediatamente, no instante que o Lula foi proibido de concorrer, trocou a candidatura do Lula pela do Bolsonaro, sem intermediações. Então, a prisão do Lula e a proibição da candidatura a Lula foram decisivas, determinantes para a vitória do Bolsonaro, com todo o antipetismo, com todos os erros e eventuais crimes dos governos petistas. O que definiu a eleição foi não deixar o Lula participar, porque o Lula venceria a eleição. É por isso que o papel do juiz Sérgio Moro e de procuradores como o procurador Dallagnol ocupam o livro do início ao fim. No livro que eu escrevi, o Moro e o Dallagnol não são mocinhos, muito pelo contrário, pelo menos para quem vê do ponto de vista democrático e de quem zela, pelo devido processo legal num Estado democrático de direito. O noticiário recente do Intercept Brasil é um grande serviço à democracia. Ele ajuda cidadãs e cidadãos a entenderem como a justiça foi utilizada para um projeto político de extrema-direita. Para quem acompanhou a história, os detalhes são escabrosos, mas já estava claro o que acontecia. Por exemplo, no fim de janeiro de 2018, um juiz chamado desembargador, mas a Constituição só prevê desembargadores nos tribunais de justiça dos estados, esses juízes federais de segunda instância se consideram desembargadores, tudo bem. Um desembargador do TRF4, em Porto Alegre, no julgamento do processo do triplex do Lula, ele afirmou mais ou menos o seguinte: se responde a processo é porque alguma coisa fez. Opa, eu nunca frequentei uma aula de direito penal, mas eu li a Constituição. E a Constituição, ela assegura, ou deveria assegurar no Brasil, a presunção de inocência. Se o sujeito vira réu e, de antemão, um magistrado considera que se está respondendo a processo porque alguma coisa fez, a gente acabaria com a figura do inocente e da absolvição na justiça. Então estava tudo muito, muito claro. Quer dizer, no capítulo em que eu conto a prisão do Lula, eu vou mostrando todos os prazos, idiosincrasias, decisões controversas da justiça em relação ao Lula. E é um ano que tem muitas coincidências, Fred? Muitas coincidências temporais. A Marielle Franco e o Anderson Gomes foram assassinados em março. Em março de 68, 50 anos antes, foi assassinado o estudante Edson Luiz por um PM durante a ditadura. A sessão do Supremo Tribunal Federal, que chancela, que dá sinal verde para a prisão do Lula, que vai ocorrer no dia 7 de abril, meu aniversário, essa decisão em 5 de abril, no início da madrugada de 5 de abril, ela marca
meio século cravado, porque em 5 de abril de 1968, um ministro da Justiça sinistro, conhecido como Gaminha, ele baixou uma portaria proibindo as atividades da Frente Ampla, né, que reunia 2 ex-presidentes, Juscelino Kubitschek e João Goulart, um ex-governador Carlos Lacerda e, na clandestinidade, o Partido Comunista Brasileiro, que era uma frente que combatia a ditadura. É um ano de muitas coincidências históricas, por isso o meu livro ele volta muito ao passado, ele volta ao presente, porque não por um jeito meu, mas é que, por exemplo, na virada de novembro para dezembro, ressurge com ação violenta um grupo que a historiografia julgava extinto, sabe, como dinossauro, que eram os integralistas, né? Aqueles caras que na década de 30 no Brasil representavam as ideias nazifascistas. E eles voltam, eles reaparecem e distribuem vídeo, né, com a cerimônia medieval, tipo Ku Klux Klan. Então, isso é o ano de 2018, né? A gente pode não reagir à altura, mas tem reação. Muita gente foi à luta. O que a gente viu em 15 e 30 de maio de 2019 é a galera que foi à luta em 2018 puxando mais gente. Porque tinha gente que no ano passado não tinha ido à luta e a gente viu agora no dia 15. As manifestações foram maiores do que aquelas contra o Bolsonaro na reta final da campanha. Então é isso que dá esperança. O que dá esperança é a geração que em 2018 disse não ao obscurantismo. E é um ano tão alucinante. Foi um baiano, né, Wagner Moura, que dirigiu o filme, né, inspirado na biografia do Marighella. E eu não tenho dúvida de quem poderia, o cara ideal para fazer um filme contando 2018. O problema é que ele não está mais aqui, né? Um filme é cara do Glauber, né? 2018 é muito Glauber Rocha, né? Quer dizer, tudo bem, em 67 ele lançou Terra em Transe, era uma ditadura. A gente não vive uma ditadura. Eu acho importante ter claro isso para saber por que lutar, né? Tem um monte de viúvo da ditadura no poder e que sonha com uma ditadura. O Bolsonaro já falou isso, gostaria de um regime nos moldes do fundado, né, do parido, digo eu, em 64. Mas a doideira parece ser muito maior. 2018 é difícil achar termos de comparação, porque 2018 a gente junta muita coisa do passado ao mesmo tempo. A gente junta 1930 e aquelas ideias nazifascistas, a gente junta os viúvos da ditadura, a gente junta as velhas mentiras usadas em campanha, né? Marmiteiros em 45, o brigadeiro Eduardo Gomes nunca chamou os pobres de marmiteiros. Em 89, o Lula nunca prometeu dar um quarto em cada apartamento de classe média para uma família sem terra. Só que a gente vai ter, em 2018, a mentira com maior influência na história das eleições do Brasil, que é o kit gay. E eu me debrucei, fiz um esforço, eu nem sabia, não tinha ideia, né, de como começa em 2010 a história do kit gay, como essa mentira foi engendrada, uma mentira que a gente fala, pô, kit gay, quem que acredita? 85% dos eleitores do Bolsonaro acreditavam que o kit gay era verdade. Então isso é 2018, né? 2018 é toda a história do Brasil, e não só republicana, o movimento Escola Sem Partido. E eu tenho um capítulo dedicado a eles no livro. Se triunfa, se prevalecem as suas ideias e os seus projetos de lei, um professor não vai poder dizer que a escravidão no Brasil foi algo obsceno se em casa o responsável, a mãe, o pai do aluno, considerarem a escravidão uma boa. Ele não vai poder dizer que a tortura é inaceitável de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos se em casa alguém achar que bandido bom é bandido morto. A propósito, isso é legal. Em 2019 eu gostaria de saber em relação a certos personagens, né, que eu não vou chamar de bandido também, que eu tenho juízo, eu sei como a justiça funciona, né, mas gostaria de saber se continuam achando que bandido bom é bandido morto. O jornalismo é um serviço público indispensável para a democracia. E o maior inimigo do jornalismo hoje se chama Jair Bolsonaro. Só que a imprensa, quando igualou Bolsonaro e Haddad, além de ter sido desonesta intelectualmente, é óbvio que não alertou o país para o perigo que constitui o bolsonarismo e, de certo modo, deixou de oferecer
o conjunto de opiniões à disposição sobre o Bolsonaro que existiam. E o papel da imprensa, ele vai aparecer do início ao fim do livro. Por exemplo, na morte da Marielle, muito se contou sobre a vida da Marielle. Mas o que a Marielle pensava da vida? O que a Marielle achava do Bolsonaro e escrevia publicamente sobre o Bolsonaro? O que a Marielle achava do Supremo Tribunal Federal e das decisões da ministra Carmen Lúcia? O que a Marielle achava da condenação do presidente Lula? O que a Marielle achava do juiz Sérgio Moro? Quais eram as ideias da Marielle sobre o mundo? Né? Isso foi informado mal e porcamente. Há muitos outros momentos do ano, por exemplo, Lava Jato, tem uma passagem no livro que é uma declaração que a ex-chefe da assessoria de imprensa da Lava Jato em Curitiba deu à repórter Amanda Aldi, que ela diz o seguinte: olha, nunca foi tão fácil vender as informações daqui, porque o pessoal comprava tudo. E é sempre, e o livro explica, né, vender não está tratando de dinheiro, né? Ou seja, a informação divulgada pela Lava Jato, ela era repassada, reproduzida acriticamente pelo jornalismo. E é óbvio que o jornalismo brasileiro tem responsabilidade pela imagem errada da Lava Jato como um empreendimento salutar para a luta contra a corrupção, quando, na verdade, na essência, a Lava Jato foi uma operação política, né? de um determinado segmento. Tem segmentos do jornalismo que se sentem constrangidos com o Bolsonaro, pelo que ele representa, as ideias que ele representa, de extrema direita, mas são grandes entusiastas do ideário encarnado pelo então ministro nomeado Paulo Guedes, de privatizar tudo e todos. Então, é um noticiário, por exemplo, o noticiário hoje sobre o projeto de reforma da Previdência, ele não parece que é sobre um noticiário do governo Bolsonaro, parece uma coisa, sabe, doida, são dois mundos diferentes. E ninguém lembra, pouca gente lembra hoje, né, que na campanha eleitoral o Jair Bolsonaro disse que seria desumano, né, o Temer impor uma reforma da Previdência que agora ele tenta aprovar. Mas tudo isso, Fred, tudo isso vem de 2018. A esperança que eu tenho em 2019 é a massa que em 2018 foi para a rua confrontar o obscurantismo. Essa esperança estava na rua no dia 15 de maio agora, estava também no dia 30 de maio. Essa é a esperança. E essa esperança, sobretudo, na juventude, nos jovens, que mais uma vez são eles que puxam o movimento, né? E que dizem não às trevas, que exigem mais democracia e não menos democracia, exigem liberdade, exigem direito à cultura. Ou seja, a esperança foi para a rua em 2018 e continua na rua em 2019, porque em 2018 a gente flertou com o apocalipse, mas o apocalipse não se consumou.